Tem uma coisa que os mais produtivos do mundo fazem diferente. E não é acordar às 5 da manhã, tomar banho frio ou meditar por 1 hora. É algo que a maioria das pessoas trata como fraqueza, como perda de tempo, como um sinal de preguiça. É descansar de verdade. Vivemos numa cultura que glorifica o cansaço. Estou ocupadíssimo virou sinônimo de estou indo bem. A pessoa que dorme 6 horas se vangloria disso. A que trabalha no fim de semana posta sobre isso. E a que genuinamente para, se sente culpada, mas tem algo errado nessa lógica. E a gente raramente para perceber. Pense num celular. Você nunca deixaria a bateria chegar a zero todo dia. Carregaria pela metade e já sairia usando no máximo. Você sabe que isso degrada a bateria, reduz a performance e um dia o aparelho simplesmente não liga mais. Com o seu corpo, você faz exatamente isso e acha normal. A maioria das pessoas não está descansando, está pausando. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Pausar é parar o movimento sem soltar o peso. É sentar no sofá com o celular na mão, um olho no trabalho, a cabeça ainda no problema da reunião de amanhã. O corpo parou, mas a mente continua correndo na esteira, só que agora sem ir a lugar nenhum. E essa esteira não para sozinha. Tem gente que chega num ponto que não consegue mais descansar mesmo quando quer. Deita na cama e o pensamento acelera. Tira férias e fica ansioso. Para de trabalhar por um dia e sente que está desperdiçando algo. O descanso virou uma habilidade atrofiada, como um músculo que foi tão pouco usado que já não responde mais ao comando. Mas de onde vem isso? Vem de uma narrativa que foi sendo construída aos poucos, em camadas. Na escola, quem ficava parado era o aluno problema. No trabalho, quem sai no horário é visto com desconfiança. Nas redes sociais, o feed inteiro é uma vitrine de pessoas em movimento, acordando cedo, malhando, estudando, empreendendo, viajando, produzindo. Ninguém posta a soneca de domingo, ninguém celebra a semana em que trabalhou menos e viveu mais. O resultado é uma geração de gente funcionando como carro na reserva. Não parou tecnicamente, ainda se move, mas qualquer subida vai custar caro. E o mais perigoso é que esse estado vira um novo normal. O cansaço crônico ele é sorrateiro, não chega como uma crise, chega como um ajuste gradual do que você considera aceitável. Você vai baixando a régua sem perceber. Hoje aceita dormir mal, amanhã aceita não ter energia pela manhã, depois aceita não ter prazer em nada. E um dia olha para trás e não sabe dizer quando foi a última vez que se sentiu de verdade bem. Isso não é vida acelerada, é vida erodida. O problema não é falta de disciplina, é que ninguém ensinou que descanso é parte do trabalho, não a ausência dele. O corpo humano não foi projetado para a produção contínua, foi projetado para ciclos, tensão e relaxamento, esforço e recuperação. Isso não é filosofia, é biologia. E quando você ignora a biologia, ela apresenta a conta. Mas para entender o tamanho dessa conta, precisa entender o que acontece lá dentro quando você não descansa. O cérebro que não desliga nunca chega a ligar de verdade. Existe um sistema no cérebro chamado Default Mode Network, a rede de modo padrão. Ele é ativado justamente quando você não está focado em nada. Quando você olha pela janela, toma um banho demorado, caminha sem destino. Durante anos, os cientistas acharam que essa rede era basicamente o cérebro em stand-by, inútil, esperando o próximo comando. Descobriram que estavam errados. É nesse estado que o cérebro consolida memórias, conecta informações soltas, processa emoções e gera insights criativos. As melhores ideias não aparecem na frente do computador, aparecem no chuveiro, na caminhada, no momento entre acordar e levantar. Quando você força o foco contínuo, você literalmente impede esse processamento de acontecer. É como tentar salvar um arquivo enquanto o computador está com 100 abas abertas e o processador no limite.
Quando o corpo não descansa, o nível de cortisol, o hormônio do estresse, permanece cronicamente elevado. E o cortisol em doses altas e constantes não poupa nada. Ele compromete o sistema imunológico, prejudica a memória, aumenta a inflamação, interfere no sono. Pense no elástico. Esticado uma vez, ele volta. Esticada várias vezes, ele estica um pouco mais a cada vez. Esticado sem parar, ele não volta mais do tamanho original. O sistema nervoso funciona de forma parecida. Ele tem resiliência, mas resiliência não é infinita, é um recurso, e recursos sem reposição acabam. O sono não é um período de inatividade, é o turno da manutenção. Durante o sono profundo, o cérebro literalmente se limpa. O sistema linfático, uma espécie de encanamento cerebral, ativa e remove resíduos metabólicos acumulados ao longo do dia, incluindo proteínas associadas ao Alzheimer. É uma faixa noturna que só acontece quando você dorme de verdade. Além disso, é durante o sono que o corpo libera hormônio de crescimento, repara tecidos musculares, regula o apetite e consolida o aprendizado do dia. Privar o sono não é apenas ficar com sono no dia seguinte, é cancelar a manutenção do sistema inteiro, noite após noite. Matthew Walker, neurocientista e autor de Por que Dormimos, colocou de forma direta: não existe nenhum órgão do corpo, nenhum processo cerebral que não seja prejudicado pelo sono insuficiente. Nenhum. A ilusão da adaptação, um dos maiores enganos de quem dorme pouco, é acreditar que se adaptou. Eu funciono bem com 6 horas. Estudos mostram que não. O que acontece é que a percepção do próprio cansaço se deteriora junto com a performance. Então a pessoa não sente tão mal quanto está. É como perder a audição aos poucos. Você para de ouvir certos sons sem nunca notar o exato momento em que eles desapareceram. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia testaram grupos com diferentes restrições de sono. O grupo que dormia 6 horas por 2 semanas apresentou déficits cognitivos equivalentes a dormir 2 noites sem dormir, mas relatava se sentir apenas levemente sonolento. O desempenho despencou, a autopercepção ficou intacta. A pessoa está imprecisa e não sabe disso. E aqui está a maior ironia de tudo. Trabalhar mais horas sem descanso não produz mais, produz menos com mais esforço. Um estudo publicado no American Journal of Epidemiology mostrou que trabalhar mais de 55 horas semanais está associado a uma queda significativa nas funções cognitivas, como memória, raciocínio, velocidade de processamento. Depois de certo ponto, cada hora a mais é uma hora de retorno decrescente. Você está colocando mais combustível no motor que já não consegue mais queimar eficientemente. O descanso não rouba tempo da produtividade. Ele é o que torna a produtividade possível, sempre foi. Então você entendeu o problema, entendeu a ciência, e agora vem a parte que a maioria pula ou faz pela metade: a mudança. Porque saber que descanso é importante e realmente descansar são duas coisas completamente diferentes. É como saber que exercício faz bem e nunca sair do sofá. O conhecimento sem prática é só culpa com mais informação. Então vamos ao concreto. Primeiro, mude a definição de descanso. Descanso não é o que sobra depois que você termina tudo. Se você esperar terminar tudo para descansar, nunca vai descansar, porque tudo nunca termina. A lista de tarefas não tem fundo. O e-mail sempre vai ter mais uma mensagem. O projeto sempre vai ter mais um ajuste. Descanso precisa ser agendado como qualquer compromisso importante, não encaixado nas brechas, protegido como reunião que não pode ser cancelada, porque na prática é exatamente isso que ele é, um compromisso com a versão de você que vai aparecer amanhã. Pensa assim: um músico profissional não ensaia até os dedos sangrarem todos os dias. Ele sabe que o dia de descanso é parte do treino. O músculo, seja o do braço ou do cérebro, cresce na recuperação, não no esforço. O esforço é o estímulo. O descanso é onde a adaptação acontece. Segundo, aprenda a diferença entre os tipos de descanso.
Esse é o ponto que quase ninguém fala e que explica por que tanta gente descansa e ainda assim acorda exausta. Existem pelo menos 7 tipos de descanso, conceito desenvolvido pela médica Sandra Dalton Smith, e cada tipo de cansaço pede um tipo diferente de recuperação. O descanso físico é o mais óbvio: sono, soneca, alongamento. Mas existe o descanso mental, que é parar de processar informação e tomar decisões. O descanso sensorial, que é se afastar de telas, ruídos e estímulos constantes. O descanso emocional, que é não precisar gerenciar as emoções dos outros por um tempo. O descanso social, que é estar só ou estar apenas com pessoas que não drenam energia. O descanso criativo, que é consumir beleza sem precisar produzir nada. E o descanso espiritual, que é sentir que o que você faz tem sentido além da produtividade. A maioria das pessoas tenta resolver todos esses cansaços com uma única solução: dormir. É como estar com fome, com sede, com frio e com dor de cabeça ao mesmo tempo, e tomar só um copo d'água. Pode ajudar um pouco, mas não resolve. Terceiro, proteja o sono como prioridade inegociável. Tudo começa aqui. Você pode fazer tudo certo durante o dia e destruir metade do resultado com uma noite mal dormida. Algumas práticas que a ciência valida de forma consistente: manter horários regulares de dormir e acordar, inclusive no final de semana, porque o corpo não sabe que é sábado. Reduzir a exposição à luz azul de telas pelo menos 1 hora antes de dormir, porque ela suprime a melatonina e engana o cérebro fazendo pensar que ainda é dia. Manter o quarto frio. A temperatura ideal para o sono fica entre 18 e 20 graus. E talvez o mais difícil: não usar a cama para trabalhar, não usar para responder mensagens ou assistir séries por horas. O cérebro aprende por associação. Se a cama virou escritório, ele não vai desligar quando você deitar. O sono ruim não é azar. Na maioria das vezes, é consequência de escolhas feitas horas antes de dormir. Quarto, pratique o ócio sem culpa. Essa é a parte mais difícil para quem foi criado na cultura da produtividade. Ócio de verdade não é procrastinação disfarçada. É tempo sem agenda, sem objetivo, sem entrega. É sentar no banco de uma praça e não fazer nada. É deixar o pensamento vagar, sem tentar capturar cada ideia num aplicativo de notas. É estar presente em algo sem transformar esse momento em conteúdo, em aprendizado, em otimização. A mente que nunca para, nunca chega a lugar nenhum novo. É o rio que corre tanto que não consegue mais refletir o céu. Comece pequeno, 10 minutos por dia, sem tela, sem tarefa, sem podcast. Só você e o momento. Vai ser desconfortável no início, e esse desconforto é exatamente o sinal de que você precisa disso. Quinto, crie rituais de transição. Um dos maiores problemas do trabalho moderno, especialmente remoto, é que não existe mais fronteira clara entre estar trabalhando e não estar. O escritório ficou dentro de casa. O chefe está no bolso. A reunião pode aparecer a qualquer hora. E sem fronteira, o cérebro nunca recebe o sinal de que pode baixar a guarda. Rituais de transição existem para dar esse sinal. São pequenas ações que marcam a passagem de um estado para outro. Pode ser uma caminhada curta ao fim do expediente. Pode ser trocar de roupa assim que fecha o computador. Pode ser um chá, uma música específica, um alongamento de 5 minutos. O conteúdo importa menos do que a consistência, porque o cérebro aprende o ritual e começa a usar ele como gatilho para desligar. É o mesmo princípio do sino de Pavlov, só que a favor de você. Sexto, trate as férias como férias. Parece óbvio, não é? Pesquisas mostram que a maioria das pessoas volta de férias sem ter realmente descarregado. Porque levaram o notebook, porque checaram o e-mail só rapidinho, porque ficaram o tempo todo pensando no que tinham deixado para trás e no que iriam encontrar na volta. Férias pela metade não recuperam pela metade. Recuperam muito menos do que isso. O cérebro precisa de alguns dias só para começar a soltar. Se você desliga na quinta e liga de novo no sábado, nunca chega lá. Férias de verdade exigem uma decisão antes de sair. Eu vou confiar que o mundo continua sem mim,
por alguns dias e o mundo invariavelmente continua. A pergunta que muda tudo no fim. Descansar não é uma técnica, é uma postura. É a decisão de tratar a sua energia como o recurso mais valioso que você tem. Não o tempo, não o dinheiro, não os contatos, a energia. Porque sem ela, você tem tudo e não consegue usar nada. Os que entendem isso não descansam apesar das suas ambições. Descansam por causa delas. Sabem que a versão deles capaz de resolver os problemas mais difíceis, criar as melhores ideias e durar a longo prazo, essa versão precisa de combustível que só o descanso fornece. A pergunta não é se você pode se dar ao luxo de descansar, é se você pode se dar ao luxo de não descansar.